Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. Como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro. Bom, rapaziada, a gente vem trazendo para vocês um corte dos donos da bola, falando tudo sobre o Atlético e principalmente o interesse do Atlético contratar Soteldo. É isso aí, rapaziada. Depois da chegada do Cuca, agora sim nós vamos para cima, né? O Atlético já tem o Siga ali trabalhando, já tinha mais ou menos quem eles queriam contratar. Agora, com o aval do Cuca, o Galo vai para cima para contratação de Soteldo. Mas vamos tocar esse vídeo e depois a gente conversa mais. Antes de mais nada, dá aquela moral pro canal. Se inscreva, ativa o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Olha aí o Soteldo, hein? E aí a gente fica naquela questão, né? Esse período agora é de muitas negociações, de movimentações de mercado e tem se falado em Soteldo no Atlético. Aí eu fico pensando, Jeves, será que ele faria uma espécie de Keno? Foi feito em 2021, agora pensando em 2025, com o Cuca. Será que o Soteldo seria esse nome? Que tipo de informação que você tem e que expectativa você está criando em cima desse jogador aí que estava no Grêmio, não permanece e é do Santos? As características, elas são parecidas com a do Keno, né? São características de 1 contra 1, um jogador que joga mais pelo lado esquerdo com o pé trocado, um jogador rápido, agudo. Porém, é um jogador que, junto com o Soteldo, quando você o contrata, existe um pacote Soteldo, que é um pacote de bastidores ruins, de bastidores de indisciplina, de um jogador que é chamado de garoto problema, já não é tão garoto assim, pois tem 27 anos lá no Santos. No Grêmio também teve alguns episódios. Então, assim, tem uma entrega dentro de campo técnica interessante, apesar de ter tido 41 jogos no Grêmio na última temporada, com 7 gols e 4 assistências, número relativamente baixo, né, para um potencial que se esperava do Soteldo. O Grêmio tentou comprar o jogador junto ao Santos, mas o Grêmio queria pagar de forma parcelada, o Santos queria de forma à vista. E a informação que a gente teve é que o staff do Soteldo andou avaliando moradias na Grande Belo Horizonte. Não significa que o negócio está fechado, nem nada disso, mas há negociação pelo jogador. O Atlético poderia até colocar algum jogador no negócio, poderia ter uma compensação pela dívida que o Santos tem em relação ao Patrick, que ficou encostado lá, e somente a partir de 2025 agora é que começam a pagar as parcelas ao Atlético. Então pode ter algum tipo de acordo que envolva essas situações, mas dentro de campo, muita gente fica me perguntando, Jeves, o Soteldo ele é o substituto do Paulinho? Não, não é o substituto do Paulinho, mas é um jogador que cumpre bem a função de ponta esquerda e para compor elenco, acho que seria um bom reforço para o Atlético, mas tem que pensar, quer esse jogador? Problema? É um jogador desagregador? Será que o ambiente está bom? Trazer esse jogador não seria uma situação que iria causar, assim, um impacto negativo para o elenco? Eu acho que essa que é a reflexão maior. Dentro de campo, acho que é um jogador ok. Tudo depende de valores, obviamente, mas é um jogador que reforça bem e compõe bem o grupo, pelo menos de um time que não tem esse tipo de característica como o Atlético. Lagares, você acha que o Atlético está preparado e seria interessante para o Atlético insistir nesse pacote Soteldo? Eu acho que não, porque na entrevista que o Rubens Menin deu, acho que foi na segunda-feira, né, a Rádio 98, isso. Ele disse que o SIGA e o departamento de futebol avalia o campo e também o fora de campo. Se for avaliar o Soteldo pelo fora de campo, não é uma contratação para o Atlético. Fora de campo os valores tá ruim. que estão sendo informados, divulgados, 5 milhões de dólares para a contratação do Soteldo por 50% do passe, para mim não vale, é um valor muito alto para um jogador que é muito problemático. Data FIFA no Grêmio, o jogador não se apresentou. Por mais que o técnico lá era o Renato Gaúcho, o jogador gosta de uma praia, né, Lagarto? Então, e aí você tem um jogador que é problemático e fez isso no Grêmio, com o Renato Gaúcho, também gosta de uma praia, eu acho que o Atlético teria mais dor de cabeça com o Soteldo do que propriamente solução em campo, até pelos números que o Jeves colocou. São 7 gols e 4 assistências. Isso. Para um jogador que atua pro lado do campo, 4 assistências é muito pouco. Claro que gols a gente até que não leva muito em consideração não, mas pelo menos a assistência teria que ser maior. O Soteldo, que nos últimos anos vem muito em queda, né, na parte física, na parte técnica, e para mim é um valor muito alto se o Atlético for pagar 5 milhões de dólares
na contratação do Soteldo. Ô Duda, por ter trabalhado com o Cuca e ele ter desempenhado um bom papel ao lado do treinador, você acha que isso pode ter algum peso? Você acha que a entrada do Cuca na jogada pode trazer um Soteldo mais calminho, mais controlado? Você acha que isso pode... Você acha que isso existe no futebol? Um treinador puxar a rédea de um jogador? Como ele já trabalhou Sim, com... não, porque o Cuca também não né? vai fazer milagre, né? A gente já sabe de todo esse histórico do Soteldo. É um excelente jogador, muito driblador, tem velocidade. Encaixaria nesse estilo de jogo do Cuca, que gosta de jogar com pontas, né? Ele seria um ponto esquerdo, jogaria mais pro lado de campo. Mas, assim como o Lagarde falou, é um valor muito alto para esse jogador. Eu não vejo o Soteldo... Se o Soteldo chegar, é para fazer parte do elenco titular, do time titular, não reforçar o elenco. É muito bom a gente até diferenciar isso. O Soteldo chegaria já com esse status de titular jogando como ponta. Não sei se, como bem o Rubens Menin já falou, essa questão do extracampo está pesando bastante nos bastidores do Atlético. A gente vê nesse intervalo de tempo que o Atlético teve poucos problemas com os jogadores. Se eu não me engano, o último foi em 2021, que até a loucura foi cobrar o jogador na balada, né? Na época ainda de pandemia e tudo. O Vargas era um exemplo, mas também não deu mais problema para o Atlético. Então, nesse intervalo de tempo, não sei se o Atlético vai querer ter essa dor de cabeça novamente com o Soteldo. Eu acho um jogador bom, gosto muito do futebol dele. Ele oscilou muito nessa temporada, mas o Grêmio também oscilou. Então, uma coisa acaba refletindo na outra. Mas o valor dele é muito alto e essa questão do extracampo pesa bastante. Ô Valu, falando de valor alto, o Atlético fez um investimento muito alto no Palácios, né? E acabou não tendo retorno na atual temporada, né? Então, não foi bom, né? Quando se fala em valores e um time que está fechando a torneira, será que pode ser isso o que vai pesar do Atlético não buscar um reforço como o Soteldo? E você veria o Soteldo com a palavra que eu usei, reforço para o Atlético? Eu vejo o Soteldo como reforço, em que pese o Atlético ter um jovem de muito potencial que é o Alisson, mas o Alisson se mostrou nesta primeira temporada dele inserido ao profissional e é absolutamente normal. Acho que o torcedor atleticano não tem que olhar para o Alisson e falar isso aí é mais um da base que não presta, não. Acho que é queimar um ativo do clube que, repito, na minha opinião, tem potencial e mostrou em algum... Vai oscilar, os jogadores mais experientes, eles oscilam. Imagina um jogador que está fazendo essa transição ainda da base pro profissional. Então, mas ele não, o Atlético hoje não tem um jogador de lado de campo com característica de velocidade que você sabe que vai entrar e é capaz de modificar de fato um jogo. O Soteldo, com todas as questões que foram colocadas aqui pelos colegas, que eu acho pertinente, mas agora, eu penso muito, sabe, Elton, de que adianta às vezes você ter um jogador no elenco bom de grupo, que não dá trabalho pro clube, mas como Vargas. Desculpa, eu sei que ele tá de saída. Então, assim, sabe? Eu acho que aí vai na conta do técnico, do departamento de futebol. Jogadores tendem a gostar muito de trabalhar novamente com o técnico, que já fizeram eles serem felizes dentro do campo e com alto desempenho. E o Cuca é esse técnico pro Soteldo. Repito, tendem a gostar de trabalhar novamente com esse técnico, nem todos. A gente sabe que alguns jogadores às vezes dão resultados, mas tem situações complicadas com técnicos. Se for esse o caso do Soteldo, se ele tiver uma boa relação com o Cuca e o Atlético conseguir viabilizar financeiramente o negócio, você disse bem do Palácios. Quando eu cito o Palácios, não é um jogador que eu persiga, não é isso. Mas num ano em que o Atlético já tinha dito que teria baixos investimentos, você não pode ter um jogador de 10 milhões de reais no banco e que não serve para entrar muito no decorrer dos jogos. É uma avaliação ruim. E quando a Duda fala, um valor muito caro, eu confesso, neste momento, eu perdi a capacidade. O mercado me enlouqueceu também na minha análise. Muito inflacionado. Porque eu vejo o Arthur Gomes, que deixou o Cruzeiro, sendo vendido por 5 milhões de euros. E quando eu vejo o Soteldo a hipotético 5 milhões de dólares, eu acho o Soteldo bem mais jogador do que o Arthur Gomes, em que pese o fato da idade. Então, esse mercado, o inflacionamento exacerbado dele, realmente até, às vezes, me faz perder um pouco da capacidade. O Soteldo não é um ponta extraordinário, mas é um jogador que, repito, com a característica que o Atlético não tem hoje dentro do seu elenco. Tem o jovem Alisson, mas é um jogador para continuar se desenvolvendo ainda. Concordo plenamente com o valor. Hoje e assim, só fazendo uma comparação breve com o Pavon, que o Soteldo era o ponta esquerda do Grêmio e o Pavon era o ponta direita. O Pavon ele teve 40 jogos, com 5 gols e 7 assistências,
ele teve 700 minutos a menos do que o Soteldo, mais ou menos 8 jogos, se a gente for colocar 90 minutos, e conseguir entregar números parecidos. Então a temporada do Soteldo no Grêmio foi uma temporada muito ruim. É isso que a gente pode colocar. E só pegando o gancho no que o Valo falou, por exemplo, o Tassiano foi vendido do Bahia para o Santos por 4.700.000 euros com 30 anos, por O exemplo. próprio Wesley, esse Cruzeiro, estava sendo vendido por 8 8 milhões de euros, tá uma loucura. Isso então, é assim, até é difícil comparar essa questão de mercado. Isso é até um né? ponto que o Eu tô um pouco Alexandre sem Matos falou referência. mesmo, né? O Alexandre Matos mesmo, em entrevista, não me engano, foi a Itatiaia, não lembro ao certo, ele falou como que esse mercado está inflacionado. Então, às vezes, é igual o Valo falou, a gente perde um pouco a noção de se o jogador realmente vale isso tudo. Porque o Tá Soteldo, tudo pra muito mim, igual você caro, né, falou, meu? é muito mais jogador, mas é muita coisa mais jogador do que o Arthur Gomes. Então, a gente perde um pouco dessa noção, mas também entra um pouco naquele ponto que o Atlético está tentando reduzir um pouco seus gastos, investimento, já falou que em 2025 não vai ter esse grande investimento, até por conta dos campeonatos, né? Vai disputar a Copa do Brasil desde o início, vai disputar a Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. E a gente espera que leve mais o Campeonato Brasileiro a sério nessa temporada, né? Para conseguir, sim, uma vaga para Libertadores também. Mas aí é onde que eu acho que o clube, então, Duda, precisa de mudar o discurso pro seu torcedor. Exatamente. A transparência Porque a gente tem tanto uma fala. equação que não vai fechar, pessoal. E Não aí fecha. não precisa nem de ser ótimo. Ah, mas o que esse cara tá falando? Você é especialista, contábil em números? Não, sou péssimo. Por isso eu resolvi ir para a área de humanas e ser jornalista. Porque a corda de continuar com um time muito competitivo, ao mesmo tempo baixar muito a dívida, não fecha. Ou você muda o seu discurso para o torcedor, conta não a gente bate. vai continuar tendo um bom time, mas que vai ser menos forte do que nós gostaríamos e também o torcedor, ou então, olha, a gente vai continuar aqui administrando as dívidas e vai voltar a fazer um time mais forte. Essa conta atual, ela simplesmente não fecha, pessoal. Até aquela questão de transparência que Exato. eu até bati na tecla na última participação, que falta essa transparência da diretoria, da gestão toda com o seu torcedor Falta. e até mesmo com a gente da imprensa. Isso. Para mim, um exemplo mais claro, vamos ver agora, né, com agora a mudança na diretoria de comunicação, se a gente também vai conseguir ter alguma mudança em relação a isso, que para mim o principal exemplo é um exemplo bobo. Mas quantas vezes que o Cruzeiro abriu a Toca da Raposa e o Atlético não? O Atlético não abriu nenhuma O Atlético vez. não abriu nenhuma vez. Nenhuma vez a Cidade do Galo. O A última Atlético vez não foi no abre a ano cidade passado. do Galo desde o final de 2023. 2019. Não, mas em 2023 ainda teve aquela... Ah, que em todo 20 mundo teve? foi Em no 20, final. 20, se eu não me sim. engano. 2020, 23? 23, isso. Que teve, toda a imprensa foi lá e tudo. Ah, tá. Teve aquela vez, mas Uhum. não era um treino aberto Sim, pra torcida não, Mas pra para imprensa. treino, para imprensa acompanhar é 2020. Não, desde pandemia. 2020, era o início ali do São Paulo. Pra mim, esse é o exemplo mais claro, porque fica distante do seu torcedor. Então, a gente viu até muitas das manifestações do Cuca também, mostra como que o torcedor tá ficando um pouco descrente dessa questão do Atlético, desse time, dessa gestão, não tá conseguindo tanto acreditar. A gente só quer transparência, é o ponto crucial de toda a relação. A transparência que o Atlético precisa ter com a imprensa e com os seus torcedores, porque a gente faz esse meio de campo. A gente pega a informação e leva para o torcedor para a gente conseguir administrar. Então eu espero muito que o Atlético, dentre todos os votos de 2025, tenha transparência entre suas metas. Aqui é sempre importante voz do além aqui, que fica no nosso ponto, né? Que fica Olha o Gabi. aqui. E deu uma informação importante, situações diferentes, mas a gente tem que colocar tudo certinho. O Atlético abriu os portões da Arena MRV para o torcedor, naquele momento específico, foi acompanhar um treinamento Sim. do Atlético, para a renda foi revertida Do Rio Grande do Sul. para o Rio Grande do Sul. Então, bem lembrado, é importante a gente colocar isso na tela. Ô Gabi, coloca na tela para a gente aí o levantamento que foi feito pelo pessoal do SofaScore. Entre as 20 principais ligas do planeta, o Atlético é o segundo time com mais jogos em 2024, com 73 partidas. Nosso calendário está bem inchado, né? Tá inflacionado igual os valores aí de jogadores. É impressionante, né? O Botafogo fez 75 partidas em 2024, o Atlético 73, o Atlético Paranaense com 73 também, o mesmo número de Flamengo e Fortaleza. Então, assim, é muita coisa, né? Você pega no mundo, até o 19º são times brasileiros. Ô, Valor, isso aí explica muita coisa, né? Sobre os desgastes, a queda de rendimento que você Caraca! citou ontem muito bem.
Tá aí, ó. Aí eu te muita pergunto, É o décimo independente da capacidade Sete, física. praticamente, não sei, hein? Vou pegar o exemplo do Atlético, aí que tá com 73. Lembrando, né, que esses times, Botafogo, o Atlético Paranaense e o Flamengo, o Fortaleza tá olhando para eles e falando assim, bem-vindo ao meu mundo, que o Fortaleza tá nessa batida já, desde a era Vogivoda, é essa Sim, batida que sim. o Fortaleza tem. Porque ainda além do estadual lá, tem a Copa do Nordeste, enfim. Cara, tem como você olhar para isso e falar assim, o jogador, o Hulk, vamos colocar o Hulk, que fisicamente é um jogador monstro. extremamente preparado. O Hulk jogou, 70 partidas na temporada. Não foi o que ele jogou, né? Ele ficou Sofreu algumas uma partidas. lesão. Exato. Cara, não tem como. Desculpa. O Hulk aí, por mais que seja o Hulk, ele não vai render. Então, os técnicos aqui, o calendário não vai mudar. Essa é a notícia, tá? Para os próximos 50 anos, para mim, não vai mudar. Você tem que trabalhar melhor o seu elenco, o Elton, e compô-lo de uma maneira mais equilibrada para não arrebentar a corda deste elenco. Eu acho que o ao longo da estadual temporada. poderia ser menor, 62 cara. jogos com... Ajudaria muito. Desculpa, dá até pra Machucado. gente pegar aí o número de jogos, vamos supor aí, do Scarpa. Pega aí pra gente o número do Scarpa, o número de jogos. 63 jogos. Quanto? 63 jogos. 63 jogos. Vamos Tava lá. olhando isso O agora. Scarpa, a Duda pegou aqui pra gente. O Scarpa fez 63 jogos. 63 jogos. O Scarpa estaria na 16ª colocação em número de jogos. Aí você pega o Real Madrid, o time, campeão da Champions, fez 57 partidas. O William, lateral direito, jogou 3 jogos a mais do que o Real Madrid. O William jogou 3 jogos a mais que o Real Madrid. Então, gente, Doideira, né? é para existir uma reflexão. Porque por mais que você tenha um elenco qualificado, você vai jogar muito, você vai sangrar os seus jogadores. Mas, Elton, impressiona, né, É Paulo? uma discussão que a gente está falando muito dos jogadores. Claro que o jogador é sacrificante. Mas os clubes? O que os clubes falam em relação à quantidade de jogos? Para mim, os clubes, quanto mais Eles não jogos, falam pra ele nada. melhor. Você não vê nenhum movimento dos clubes para tentar diminuir o calendário. Porque quanto mais jogos, mais arrecadação, mais dinheiro. Sim. O estádio tendo média dele. Então, mas será que essa conta realmente é Mais desse dinheiro jeito? até a segunda página, né? Até a segunda página. Campeonato Mineiro, desculpa, não dá dinheiro pra Não ninguém. dá dinheiro. Por exemplo, o Mineiro nem premiação tem. O Mas os Mineiro clubes não abrem tem mão. premiação. Mas os clubes não abrem mão de jeito Então, nenhum. mas a discussão ela é mais ampla. Muito mais. Não é uma discussão simples que na matemática a gente coloca 1 mais 1 e vai ser igual a 2. Não é tão simples. A discussão ela precisa ser, sim, ela tem que partir dos clubes, mas ela tem que ser mais ampla para a gente entender o que está acontecendo com o nosso calendário. Será que a melhor forma de disputa da Copa do Brasil, do Campeonato Mineiro, do Campeonato Paulista, do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Brasileiro, enfim, de todas as competições, é da maneira que está acontecendo? Tem que ser desse jeito? Precisa ser assim? Então, olha, os clubes estão batendo o pé com a nova Champions, né? Porque aumentou mais 2 jogos para eles. E eles, assim, ficaram revoltados na reclamando, primeira a gente fase, aqui- ter 2 jogos a mais. A gente tá falando de um Botafogo que jogou 75 partidas. Então, assim, é muito pesado, tá muito difícil. E é realmente um negócio que assusta e assusta bastante. Ô Gabi, pode só fazer uma perguntinha pro Jeves aqui, rapidinho? Que a gente está falando a respeito de sequência de grandes jogos, de muitos jogos, dessas quantidades de jogos, e está cada vez falando mais de jogadores bem preparados fisicamente. A gente se preocupa com a questão da idade, como esse jogador está desempenhando aos 36, aos 37, aos 38, como é o caso do Hulk. O Jorge Nicola trouxe agora para a gente uma informação que está no site dele, e o Nicola é muito bem relacionado com a gente aqui, esteve aqui no mês de dezembro batendo um papo com a gente aqui no estúdio, e ele colocou agora há pouco em uma dos vídeos dele no canal, e chamou muita atenção do Jeves, que o Cuca estaria interessado em, como que eu posso dizer, fazer a volta dos que não foram, né? E buscar, sim, torcedor atleticano, isso. E mexer o tacho ali para trazer o Mariano de volta. Jorge Nicola acabou de colocar no canal dele, dele, no canal do Jorge Nicola,
que o Cuca estaria fazendo movimentos dentro do Atlético para buscar o Mariano, lateral direito, de volta. Ele que acabou de despedir do Atlético, poderia voltar. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do Jornal do Galo, falando muito sobre o nosso time de coração, que é o Atlético Mineiro. Bom, falando muito, cara, sobre essa possível contratação de Soteldo. Muita discussão aí no programa, porque o Soteldo entrega muito dentro de campo, só que fora de campo é um cara polêmico, já arrumou alguns problemas, não é um cara disciplinado. Então, criou-se uma polêmica na possível contratação de Soteldo pelo seu histórico extracampo. Né? Então, a gente sabe que o Soteldo viria para o Atlético para ser titular, é claro, tá? Só que aí a gente esbarra nessa situação. O Grêmio não ficou com ele. Ele é um jogador do Santos, mas o Atlético tá tentando buscar aí essa contratação. Eu quero que você participe com a gente, deixe aí nos comentários o que você tem achado desse movimento após a chegada do Cuca. Porque antes do Cuca chegar, movimento a gente não via nenhum. Só se falava muito de técnico, mas sábado bateu o martelo, domingo fez a apresentação do Cuca oficialmente. E hoje, quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025, eles voltam com essa possibilidade de Soteldo no Galo. Eu quero que você deixe nos comentários o que você acha dessa grande possibilidade do Soteldo vestir a camisa do Galo em 2025. Tá? Não se esqueça, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o like. Rapaziada, muito importante deixar o like, que ajuda o canal a ser entregue para mais atleticanos. E quando você ativa o sininho, você vai sempre receber a notificação quando o Jornal do Galo postar um novo vídeo. Valeu, rapaziada, um grande abraço, feliz ano novo para toda a massa atleticana!